Hoje, então, nós vamos estudar um pouco sobre Ruth, uma história de lealdade e de amor, mas, acima de tudo, também uma história de redenção, de resgate. E o nosso texto base está em Ruth 1:16. Diz o seguinte: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse texto ele é muito utilizado em convite de casamento, às vezes até na própria cerimônia de casamento. Mas essa fala foi de Ruth, a mulher que nós vamos estudar hoje, para sua sogra, Noemi. E, de certa forma, nós também vamos estudar, ao mesmo tempo, a história de Noemi, ou pelo menos parte da história de Noemi, porque a história das duas está entrelaçada. Aqui vocês viram no final do versículo que Ruth declara: O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela está falando com Noemi, a sua sogra, que era de Israel. Mas, por conta da fome que assolou Israel, o esposo de Noemi mudou-se com a família para a região de Moabe. E Ruth era moabita, ela não era israelita. E os moabitas e os israelitas, eles não se davam, eles desprezavam um ao outro, e nós vamos entender por quê. Qual que era o perfil de Ruth? Ruth era uma jovem viúva estrangeira que foi morar numa terra estranha. Por que viúva? Ela era casada com um dos filhos de Noemi. E daqui a pouco nós vamos ver como é que a tragédia alcançou a casa de Noemi e também a vida de Ruth. Ruth, ela não era israelita, ela era moabita, da região de Moabe. Portanto, ela foi criada numa cultura pagã. Da mesma forma que Raabe, lembram da história da mulher que nós vimos sexta-feira passada? Por ser viúva e por não ter nenhum parente próximo, ela também era carente de recursos financeiros. Mas essa mulher, ela tinha outras características. Ela era leal, ela era amorosa e determinada. Por isso nós vamos ver que num determinado momento, ela e a outra nora de Noemi se separam, cada uma tomando um caminho, cada uma tomando uma decisão diferente. O cenário, portanto, que envolve a história de hoje, começa num cenário improvável aos nossos olhos. Por quê? Porque a região moabita era uma região de anarquia, de confusão, de infidelidade. Os moabitas, eles cultuavam um Deus, portanto, eles não cultuavam o nosso Deus. E essa fome que assolou Israel levou Elimeleque, que era o esposo de Noemi, a mudar-se para lá. Ele era de Belém, eles moravam em Belém e mudaram-se para a região de Moabe. E como eu já disse para vocês, moabitas e israelitas desprezavam um ao outro. E por que isso? Isso tem uma raiz. Moabe era filho de uma relação incestuosa da filha mais velha de Ló com o pai. E a adoração moabita era para o rei Quenós. E essa adoração envolvia, às vezes, sacrifício humano, referências eróticas, condutas não aprovadas, indecentes. Esse era o contexto em que Ruth foi criada. E a outra nora de Noemi também. Só que num determinado momento, ainda lá na região de Moabe, Elimeleque morre e Noemi fica viúva, responsável por 2 filhos,
Malom e Quilion, que também vêm a falecer. E eles se casaram com moabitas, né? Com Ruth, lá em Ruth 1, de 3 a 5, diz o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Esses 10 anos, a palavra de Deus indica que foi o tempo total que Noemi ficou ali naquela região, porque eles não se demoraram 10 anos para casar, né? Morreram também ambos, Malom e Quilion, os 2 filhos de Ruth, casados com Orfa e Ruth, a personagem que hoje nós vamos estudar. Então, Noemi ficou desamparada, tanto do marido, que faleceu primeiro, quanto também dos seus 2 filhos. E a cultura daquela época era da seguinte forma: o provedor integral era o homem, era o marido, ou, na falta dele, os filhos. E Noemi se viu sem nenhum deles. Então, ela ficou totalmente desamparada, humanamente falando, com as 2 noras. Então, elas ficaram numa situação muito difícil. Só que quando Noemi soube que a fome, a seca em Israel havia passado, ela decidiu voltar para sua terra. Diz o texto, a partir do versículo 6: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, no meio do caminho, já a caminho de Israel. Noemi disse: ide para as 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Já pensando que elas teriam uma nova família. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Vejam, elas já estavam a caminho. Noemi, então, propõe que elas retornem para a terra de Moabe, para refazer as suas vidas, porque, afinal de contas, Noemi já tinha uma certa idade, estava viúva, ela não tinha muito o que oferecer humanamente para as 2 noras. E elas choram por causa disso, porque não era realmente uma decisão fácil de tomar. E elas responderam: não, iremos contigo ao teu povo, para Israel. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O cenário, então, onde se desenrola essa história, neste momento, ele era de angústia, de aflição e um momento de tomada de decisão. De angústia e aflição, porque eram 3 mulheres, todas 3 viúvas e desamparadas. Mas também era um momento de tomada de decisão, porque Noemi propõe para ambas para que elas retornem para a sua terra e refaçam as suas vidas, ao passo que Noemi voltaria também para a sua terra. Orfa decide voltar, mas Ruth decide acompanhar Noemi, numa expressão de amor, de lealdade. E se vocês se lembrarem do final do versículo, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus, ela também expressa uma fé no Deus que ela chama de Deus de Noemi, mas que na realidade
ela já havia também tomado para si como seu Deus. Vejam que nós podemos perceber que a família de Noemi deve ter dado um testemunho que impactou a vida de Ruth. Porque mesmo sem chegar em Israel, ela já declara que o Deus dela seria o Deus de Noemi. Ruth 1, 14 adiante, diz o seguinte: Então, de novo, choraram em voz alta, porque Noemi insistiu que elas voltassem. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E Noemi insistiu: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. E a gente pode sentir aqui até um desafio de Noemi para Ruth, talvez para perceber se realmente Ruth estava disposta a expressar a sua fé. Ela diz: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, e aqui é o nosso texto base: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E aqui no final, ela expressa a sua fé. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não diz, quando eu chegar lá em Israel, o teu Deus será o meu Deus. Não, ela diz no presente, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Só um instante. Só um instante, meninas. Vejam que ela professa a sua fé, ela expressa a sua fé, declarando que o Deus de Noemi era o seu Deus. E isso foi, inclusive, determinante, nós podemos concluir através da palavra, para que ela tomasse essa decisão de seguir a Noemi, porque ela sabia para onde Noemi estava indo, ela sabia que ela estava saindo de um contexto, de uma região pagã, com cultos a deuses estranhos, para acompanhar Noemi para a terra de Israel. Então, nós podemos concluir que Noemi, durante o período em que conviveu com Ruth, com Orfa, com seus filhos, certamente eles deram um testemunho vivo e eficaz a ponto de impactar a Ruth, mesmo naquele ambiente de paganismo, né? Que eles tiveram que viver, não incorporando o paganismo. Eles foram para aquela região por causa da fome que alastrou Israel. Lembram que Abraão também teve que se mudar para o Egito por causa da fome também? E nesse momento em que nós temos que tomar essas decisões de, às vezes, ir para um determinado lugar, isso não significa que nós vamos adotar os costumes do mundo, que nós temos que adotar os costumes que são estranhos ao nosso Deus, porque Ele nos chama para sermos sal e luz onde quer que Ele nos coloque. E nós podemos concluir que Noemi foi sal e luz, porque ela impactou a vida da nora dela, a ponto dela declarar que o Deus dela era o Deus também de Ruth. E Noemi, percebam que ela expressa o lamento dela, né? Que Deus havia trazido sofrimento para ela. Mas vejam que não é uma reclamação. Lamento é diferente de reclamação. Lamento é quando nós trazemos diante do altar a nossa dor, quando nós expressamos diante do Senhor a dor que nós estamos sentindo por um sofrimento, porque nós somos humanos, né? Ter fé não significa dizer que nós vamos deixar de chorar, deixar de sentir a dor de um sofrimento. Nós vamos sentir tudo isso, mas nós vamos trazer todas essas emoções, todos esses sentimentos, toda essa dor, toda essa tristeza diante do altar,
e declarar ao Senhor: Senhor, eu estou sentindo tristeza, mas eu peço ao Senhor que a sua alegria seja a minha força. Porque a alegria do Senhor na nossa vida, ela não é circunstancial, ela é posicional. É uma perspectiva que eu tenho a respeito do sofrimento, sabendo que nem aquele sofrimento escapa à soberania de Deus. E que através daquele sofrimento, Ele estará me ensinando algo, Ele estará forjando o meu caráter, me fazendo crescer, me fazendo amadurecer. Então, vejam, nós já falamos isso em outros estudos. As pessoas às vezes podem estranhar quando a gente fala, mesmo em meio à dor, não, a alegria do Senhor é a minha força. E alguém pode pensar, mas puxa, como é que alguém pode sentir alegria no sofrimento, na dor? É porque essa alegria não é um sentimento, é uma perspectiva que quem confia no Senhor tem a respeito de qualquer situação, de reconhecer que Deus é soberano e que se Ele colocou aquela situação na minha vida, junto com isso está a presença dEle, está o consolo que Ele dispensa, está o fortalecimento da nossa fé. Percebem? É uma perspectiva, é como nós enxergamos o sofrimento ou a dor ou qualquer situação adversa, com as lentes da palavra de Deus que nos garante que muitas vezes ele não vai nos tirar do fogo, mas ele vai estar ali no fogo junto conosco e não vai permitir que o fogo nos queime. Eu já compartilhei muito com vocês aqui que o texto de Isaías 43 teve um significado muito profundo durante o vale que eu atravessei, na químio, na rádio, porque eu me lembrava o tempo todo que as águas podiam ficar altas, mas elas não iam me encobrir, porque a presença do Senhor estava comigo ali, na sala da radioterapia, durante todo o tratamento, né? O fogo não ia me queimar, porque era promessa e é promessa de Deus para mim e para cada uma de vocês. Só que nós temos também, além desse cenário, né, de Ruth e Noemi voltando para Israel, nós temos um outro cenário diferente quando elas lá chegam. Elas não tinham com o que se sustentar. E era cultura naquela época, nas lavouras, os empregados iam colhendo as espigas, né, o trigo, a cevada, e o que ia caindo, sobrando, as pessoas que não tinham condições financeiras, era permitido que elas fossem atrás, colhendo o que sobrava. E Ruth, então, percebendo, né, que elas não tinham com o que sustentar, ela pede permissão, então, a Ruth para ela ir para o campo para poder fazer isso, para poder recolher o que sobrava, para poder ter sustento, ela e Noemi. Ruth 2, 3 e 4 diz o seguinte: ela se foi, ela, Ruth, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Boaz prestou atenção em Ruth. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E vejam o que o empregado disse para Boaz. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Prestem atenção que o texto diz que por uma casualidade, ou seja, não foi nada combinado, Boaz esteve ali. Mas vejam, percebam que não é casualidade, né? Tudo isso já estava dentro do plano de providência do Senhor para a vida de Ruth.
Boaz, então, se vocês continuarem no texto, nós aqui não temos tempo suficiente para ler todo o livro de Ruth, mas eu recomendo que vocês façam isso, é um livro pequeno, mas extremamente rico. Boaz diz a Ruth, então, que ela colha apenas nos campos dele, né? Porque se ela fosse colher em outros campos, ela poderia ser humilhada, ela poderia sofrer algum tipo de abuso, mas ele fala: fica aqui, pode colher só nos meus campos. E ele dá ordem também para os servos não tocarem Ruth, e mais que isso, ele diz: deixem cair espigas, não apenas o que sobeja, né? Mas deixem cair mais espigas para Ruth colher. Então, Ruth demonstra gratidão e diz o seguinte para ele, a partir do versículo 10. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, tua mãe, a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Preste atenção que o proceder de Ruth já tinha chegado aos ouvidos de Boaz, porque ele declara que sobre as asas de Deus, Ruth havia vindo buscar refúgio. E ele continua o diálogo com Ruth, e Ruth então retorna para casa e conta para Noemi tudo o que tinha acontecido. E Noemi também vê a mão de Deus, vê a providência de Deus para a vida delas. E conta então para Ruth que Boaz era o seu resgatador. Naquela época, o resgatador era um parente próximo ou um filho ou alguém mais próximo, que se alguém ficasse viúva, ele comprava a propriedade daquela pessoa que porventura tivesse saído das mãos dela e também se casava com ela para garantir a continuidade da linhagem. Então, Noemi diz a Ruth: olha, Boaz é o seu resgatador. Havia essa figura naquela época, né? Fazia parte da cultura deles. Então Noemi, no versículo 20, disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, porque havia mais um parente que era mais próximo, mas quando Boaz procura, porque ele tinha que dar o direito de preferência para esse outro parente, quando ele procura essa pessoa já era casada, já tinha filhos, e se ele fosse resgatar, comprar a propriedade que era de Elimeleque, ele ia prejudicar o direito de herança dos filhos que ele já tinha. Então ele fala: não, eu não vou comprar esse direito, pode você comprar. Então ele passa o direito para Boaz. E vejam, quando a gente pensa em resgatador, alguém que vai resgatar alguém, alguém que vai tirar Ruth de uma situação de miséria, de abandono, vai livrá-la daquela situação. Vejam que a palavra de Deus, ela de ponta a ponta, toda a história aponta para a redenção. Lá no cenário de queda, logo após a queda, Deus já proclama o plano de redenção que na eternidade ele já tinha estabelecido. Então veja que o tempo todo, quando nós estudamos a palavra de Deus, mesmo numa história dessa, que praticamente é um romance, daqui a pouco vocês vão ver como é que Boaz então se dirige a Ruth e finalmente eles se casam. Mesmo numa história como essa, há um símbolo vivo da posição e da obra de Cristo em relação ao seu povo. Por causa do pecado,
Todas nós estávamos perdidas, estávamos numa situação de miséria espiritual, condenadas à morte eterna. Mas Cristo veio, pagou o preço em nosso lugar, nos resgatou, nos comprou de volta, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Ele nos resgatou e nos trouxe de volta aquilo que o pecado nos tirou, porque ele nos oferece uma vida e uma vida abundante, não apenas na eternidade, mas começa aqui, a partir do momento que nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Conseguem ver como a história de Ruth sendo resgatada aponta também para o plano de redenção de Cristo, para a minha vida e para a vida de cada uma de vocês? Boaz, então, se tornaria o resgatador de Ruth. E Noemi, por isso eu disse que o estudo seria sobre Ruth, mas que também envolveria Noemi, porque Noemi participou desse processo. Primeiro, impactando a vida de Ruth, a ponto dela declarar que o Deus de Noemi também era o seu Deus. Depois ela aconselha, conta para Ruth que Boaz era o resgatador, e ela orienta Noemi, ela orienta Ruth a tomar uma posição bem audaciosa, especialmente para o contexto daquela época. Ela aconselhou Ruth a ir num determinado dia que Boaz estaria fazendo a colheita ele próprio, e ela aconselha Ruth a se vestir da melhor forma que ela podia e chegar naquele local após Boaz se alimentar. Boaz ia dormir ali no próprio local. E ela aconselha Ruth a dormir nos pés de Boaz. A palavra de Deus não diz que aconteceu algo inadequado. Pelo contrário, vejam, no versículo 1 a 5 de Ruth 3, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um de nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira, que é onde ficava o que era colhido. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e descobrirás os seus pés e te deitarás aos pés, de Boaz. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. E assim ela fez. E quando Boaz acordou, ele foi surpreendido, e disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos, o que nos permite concluir que Boaz já tinha uma certa idade. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E Boaz então vai, conversa com aquele outro parente próximo, resolve essa questão e casa-se com Ruth. Então veja, se nós retornarmos ao começo do estudo, nós vimos que Ruth era moabita, vinda de uma cultura pagã, criada numa cultura pagã, condenada ao fracasso, condenada à miséria pela situação de viuvez que ela estava, mas a sua fé levou Ruth a sair do lugar que ela estava para ir para Israel. E ela tornou-se mãe na linhagem de Jesus,
porque ela casou-se com Boaz e teve filhos. Ruth, então, é o símbolo de todo cristão, porque todos nós somos pecadores e todos nós estávamos destinados a morrer, a vivermos na miséria, mas Jesus vem e nos resgata e nos oferece uma vida plena, mesmo aqui, mesmo do lado de cá da eternidade. Vocês se lembram da história de Raabe? Vocês se lembram de quem Boaz era filho? Lembra que nós vimos sexta-feira passada? Raabe também era uma mulher improvável, uma prostituta vivendo em Jericó, que seria destruída, não fosse a postura ousada de acolher os espias e declarar também, lembram do estudo de sexta? Ela também declarou os grandes feitos que Deus havia feito no Mar Vermelho, os grandes feitos que Deus havia executado nas batalhas do povo de Israel, e ela também expressa a sua fé. E em razão disso, ela foi salva, não só ela, mas toda a família da destruição de Jericó. E Boaz é da linhagem de Raabe. Talvez até por isso ele teve esses olhos para com uma estrangeira como Ruth, porque ele não olhou para o fato dela ser estrangeira, mas ele olhou para o fato dela ser leal a Noemi, pelo fato dela ser amorosa e, acima de tudo, por ela professar a fé no Senhor, porque ele diz, é o Deus sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, ao invés de olhar para qualquer reputação que poderia ser imputada a Ruth, Boaz olha com os olhos de amor, de misericórdia, para quem realmente Ruth tinha se tornado. Então, vejam, duas mulheres, Raabe e Ruth, de cultura pagã. Mulheres que poderiam ter um destino bem diferente, mas foram resgatadas pelo amor e pela misericórdia infinita do Senhor. Vejam que a cada momento que nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, desde lá dos atributos, como que esses atributos se revelam. A soberania de Deus sendo revelada aqui, em cada passo desta história, né? Fazendo com que Boaz olhasse para Ruth, prestasse atenção em Ruth. A misericórdia dele com Noemi, com Ruth. Então, nós podemos ver os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis presentes em cada história de cada mulher que nós vamos evoluindo. E em cada história, sempre nós podemos perceber a metanarrativa da palavra de Deus, que é a queda, a redenção, a santificação e a glorificação, quando nós estivermos com o Pai, quando nós estivermos do outro lado da eternidade. O que nós podemos perceber aqui é que mesmo numa situação que poderia parecer desesperadora, de muita angústia, tanto que ambas as noras choraram antes de tomar a decisão, e decisões completamente diferentes. A Bíblia não diz qual foi o destino de Orfa, mas a Bíblia diz qual foi o destino de Ruth. E certamente esse destino registrado aqui serve para nos ensinar ainda hoje que se nós professarmos a nossa fé, se nós tivermos esperança, se nós formos determinadas, se nós formos leais, não apenas às pessoas, mas ao nosso Deus, em uma vida de obediência, nós podemos contar com a benevolência do Senhor. E, acima de tudo, a história maior que nós podemos aprender aqui é a história da redenção, que é viva, que traz transformação. E cada uma de nós precisa se apropriar disso, entender o que é a redenção, entender o que é Cristo ter morrido na cruz por cada uma de nós, e entender, acima de tudo,
que ele não ficou ali na cruz, ele ressurgiu, ele venceu a morte, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância a partir de agora. Então, uma reflexão que nós precisamos fazer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida em tempos de dificuldades, em tempos de adversidades? Como eu e você temos enfrentado as adversidades? Olhando para as dificuldades ou olhando para o alvo, que é Cristo Jesus? Ruth certamente sentiu medo, sentiu angústia, mas ela olhou para o Deus que ela estava professando e ela colheu os frutos disso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, para que vocês tenham essa perspectiva de que há um Senhor, há alguém que pode nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz. E essa pessoa é só Jesus, ninguém mais pode fazer isso. Que Deus abençoe cada um de vocês.